Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Drummond Inácio Silveira. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob orientação da professora e doutora Renata Maia Zago, e vou apresentar um artigo que eu desenvolvi numa disciplina dela, que se chama Revisões em História das Exposições, Virada Global e Exposições Contemporâneas. Esse artigo tem como objeto de estudo o processo de desenvolvimento do campo da história das exposições, analisando brevemente as mudanças no sistema das artes, desde o século XVIII até as revisões que teóricos, pesquisadores, curadores e artistas têm proposto para a disciplina no mundo contemporâneo, focada principalmente a partir da década de 1980 e do surgimento de novas formas de produção cultural expositivas. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi de analisar esse processo de transformação e como a história da arte tem abarcado questões como internacionalização, globalização, disputas de força dentro do campo das artes, marginalização, deslocamentos e territorialidade, temas abordados por teóricos e pesquisadores da área que questionam o processo de democratização das artes. A sistematização da disciplina da história da arte se dá a partir do século XVIII, contemporâneo ao aparecimento dos museus, da crítica de arte e da estética, quando Johann Joachim Winckelmann publica História da Arte da Antiguidade, em 1764, em que critica os critérios normativos extremamente rígidos das escolas históricas clássicas, do Renascimento e das academias, em detrimento de obras individuais, e introduz uma nova concepção filosófica e crítica de conhecimento. Winckelmann reflete sobre a questão de usar uma metodologia científica para a classificação das artes a partir de uma teoria da estética e da evolução dos estilos. Essa classificação das obras de arte em unidades históricas e estilísticas será dissolvida posteriormente apenas no contemporâneo, quando a produção artística se torna tão diversa, tanto em suporte quanto em discurso e produção, que não será mais possível seguir esse sistema. Os séculos XVIII a XIX instituem a história da arte como uma ciência principalmente pautada a partir de uma tradição alemã e francesa, que buscam criar uma história da arte a partir de critérios científicos, de fontes historiográficas e não mais apoiados apenas em uma percepção do que é belo e da figura do artista como um gênio intuitivo, como se tinha até então. A partir de um desenvolvimento, e sim a partir de um desenvolvimento de técnicas, de saberes e de forma a encaixar a história da arte na história dos estilos e das formas. Desde as grandes exposições, salões e feiras universais do século XIX, bienais, trienais e documentos a partir do século XX, até as grandes mostras contemporâneas, como as mega exposições, as exposições de arte demonstram uma complexa trama de elementos técnicos, como montagem do espaço, discurso curatorial, discurso de crítica, produção documental e um conjunto de desejos simbólicos, hierárquicos e relacionais que envolvem diversos agentes como instituições, artistas, curadores, críticos de arte e público. O século XX delimita profundas reformas no campo e nas teorias de história da arte como um todo, principalmente a partir da década de 1960, quando surgem novos pensamentos na sociologia, filosofia e teoria da arte, que passam a criticar as análises estruturadas e racionais e debatem a importância das formas de subjetivação e das relações de poder nessas narrativas. A importância do estudo das exposições, em especial de bienais, está ligada a importantes conceitos para a sociologia da história da arte. Discursos políticos, discursos geopolíticos, internacionalização e ampliação de sistemas globais, a multiplicação dessas mostras sazonais e o conceito de arte global, principalmente a partir da década dos anos 80, dos anos 90, com a busca pela quebra da hegemonia norte-americana, que originaria o discurso decolonial que hoje tanto se discute no campo. Logo, essas exposições periódicas podem ser vistas como revisoras do cânone, pois rememoram ao mesmo tempo que criticam a própria história da arte. Enquanto a internacionalização destaca esse tom civilizatório e de hegemonia de modelos eurocêntricos e ocidentais, o conceito de globalização sugere uma integração de outras culturas, de ampliação em sistemas globais e diversos, porém o que se observa é que esses sistemas e barreiras são mais difíceis de serem rompidos do que se imaginava. A socióloga Maria Lúcia Bueno Ramos traz em seu livro uma conceitualização desses termos de internacionalização e globalização, e diz que a internacionalização, como a globalização, implicam em expansão, queda de fronteiras e aproximação de culturas, mas operam de maneiras diversas. No mundo da arte e da cultura, a internacionalização é a transformação de uma tendência artística
ou uma teoria em modelo normativo, operando em âmbito internacional. A internacionalização já está ligada à desterritorialização. Trata-se da desterritorialização de modelos, normas e tradições. Como a nação, a internacionalização implica na aproximação e integração de indivíduos e culturas a partir de universais um processo de transformação de diferenças e similaridades. Ela vem em um tom civilizatório, sendo que uma de suas mais fortes expressões são os impérios coloniais e está fundada na ideologia de ocidentalização do mundo. A globalização acontece em meio à diferenciação. Existem questões comuns, gerais, de processos em escala mundial que atravessam diferentes culturas e sociedades, mesmo diante de todas as suas diferenças, mas existem pontos específicos, comuns, e esses pontos não podem ser ignorados. As Bienais de São Paulo, por exemplo, seguem o formato de internacionalização com divisões geopolíticas até a década de 90, com produções de vanguarda e continuidade da linhagem internacional a partir de influências artísticas de diferentes movimentos, como abstratos, concretistas, construtivistas e de exposições de arte de artistas renomados como Rodin e Monet, buscando legitimar uma equiparação entre a arte moderna no exterior e uma arte moderna contemporânea no Brasil. Somente a partir da 24ª edição, em 1998, a Bienal da Antropofagia, sob curadoria do geral de Paulo Reckenhoff e curadoria adjunta de Adriano Pedrosa, pode-se observada uma quebra nas exposições baseadas no modelo de núcleos históricos didáticos e de divisões por países, abrindo para a participação de curadores que vão ajudar na concepção dessa Bienal, garantindo uma curadoria muito mais autoral e diversa, que subverte linhas temporais e espaciais e permite observar as obras a partir de um contexto expositivo e não de forma isolada, criando novos sentidos a partir da ideia de que a arte brasileira é uma arte antropofágica em sua essência, ao tomar referências, digerir e, a partir daí, dar origem a uma arte e cultura brasileiras. Pensando na participação dos artistas diferentes, origem do circuito da arte, em seu artigo Bienais Sem Fronteiras, publicado originalmente pela revista New Left Review, em maio de 2009, a pesquisadora Chantal Wu questiona se o mundo das artes tornou-se realmente aberto e destaca que a questão da representação artística em bienais internacionais. Ela ressalta que em um tempo em que tanto se fala sobre globalização, hibridização, transnacionalização e mercados globais, e por mais que se reconheça mudanças significativas nas últimas 2 décadas, é importante discutir quais as razões pelas quais essas mudanças ocorrem. Se houve uma dissolução entre forças dentro do campo das artes e quebras entre as barreiras do que é considerado marginal, periférico e central. Ela apresenta, então, um levantamento estatístico-quantitativo a partir da participação de artistas e de seus países de origem ou moradia nas edições do Documenta de Casa, realizada entre 1968 e 2007, mapeando mudanças, direções e fluxos culturais. Wu concluiu que a maioria dos artistas que participaram dessas edições tinham origem norte-americana ou europeia, um número de mais de 90%, em relação ao local onde vivem. Uma quantidade significativa de artistas se mudou ou emigrou de seu país de origem, buscando mais oportunidades. Contudo, a maior contribuição da pesquisa de Chantal Wu está justamente no cruzamento de dados entre os locais de origem e os locais em que os artistas escolhem viver, pois é a partir desse cruzamento que se percebe esse fluxo unidirecional de artistas para centros como Nova York e Londres, indo contra o que dizem os críticos que acreditam que centros versus periferias são problemas do passado. Ela ainda ressalta que as bienais facilitaram que alguns poucos artistas de países com menos recursos ganhassem visibilidade no mundo das artes, mas para a maioria das pessoas, essas barreiras reais ainda existem. Bom, as considerações finais do artigo, então, são que a contemporaneidade promove uma criação de novas relações no sistema da arte, tirando do foco o objeto de arte e tornando a exposição como ponto central das discussões, da escrita e desse processo dinâmico e complexo de uma história da arte que sempre estará em construção. É importante destacar o papel das mostras no processo de desenvolvimento, nos caminhos metodológicos da disciplina, levantando pontos de debate, gerando revisões das teorias e estudos no campo da história das exposições, dentro do sistema das artes como um todo. Observando essa movimentação no campo cultural e artístico e a demanda do público por exposições que retratem a diversidade do mundo atual, com diferentes temas,
representações artísticas formadas por profissionais de diversos perfis de idades, raças, classes sociais, localidades, condições financeiras e diferentes formas de acesso, o papel fundamental dos diversos agentes inseridos nos mundos da arte seria o de buscar garantir diálogo, pluralidade, visibilidade, inclusão e a diversidade, tanto de produção artística quanto de acesso ao público. Agradeço a oportunidade de apresentar um pouco mais de informação sobre o meu artigo. Espero encontrá-los em breve, no Congresso em Fortaleza. Um abraço, obrigada.